Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem do Evangelho de Mateus que é curtinha, mas muito densa. Capítulo 9, versículos 35 a 38. Sabe, é um trechinho que funciona como uma ponte, revelando o coração de Jesus e fazendo um chamado à ação que ecoa forte até hoje. E essa frase, nossa, ela resume a questão toda. É aqui que está a tensão, sabe? O problema que Jesus aponta. É um desequilíbrio total entre uma oportunidade gigante e uma resposta que, poxa, não está na mesma altura. Uma realidade que ele viu lá atrás, há 2000 anos, mas que, se a gente parar para pensar, continua super atual. Então, bora mergulhar nisso. O nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente vai seguir a lógica do próprio texto, tá? Vamos começar com a ação de Jesus, depois sentir o que ele sentiu, entender a urgência da coisa toda, ver a solução que ele dá e, no fim, trazer isso tudo para a nossa vida hoje. Olha, para a gente entender o chamado, primeiro a gente tem que olhar para quem está chamando, né? O versículo 35 ele faz um resumo assim super poderoso do ministério de Jesus, pintando um quadro de alguém que não parava e que tinha um propósito muito claro. A gente vê que a atividade de Jesus não era de qualquer jeito, sabe? Mateus mostra pra gente essa combinação de três coisas. Ele ensinava nas sinagogas, pregava a boa notícia do reino e curava todo tipo de doença. Ele não ficava parado esperando, não. Ele ia até as pessoas, se metia na vida delas para mostrar na prática o que era o reino dos céus. Agora, o mais interessante aqui é onde esse trecho está no Evangelho. Ele não está solto, sabe? Ele funciona tipo uma dobradiça, uma peça-chave que conecta tudo que Jesus fez sozinho antes com a missão que ele está prestes a passar para os discípulos logo em seguida, lá no capítulo 10. E isso leva a gente para um ponto bem importante. Isso aqui não é só uma foto do passado. A ideia central é que Jesus continua agindo, trabalhando no mundo, só que agora, através da sua igreja. O movimento não parou. Entende? Beleza, vamos em frente para ver onde isso vai dar. A gente já viu o que Jesus fazia. Agora o texto nos leva para dentro, para o coração dele, que é o motor de tudo isso. A gente vai tentar entender o porquê por trás de tanta correria. Então, o ponto-chave é o seguinte: Jesus curava, sim, as doenças do corpo, mas o que mexia com ele mesmo, lá no fundo, era a situação espiritual daquele povo. Ele olhava para elas e via ovelhas sem pastor. Uma imagem que fala muito, né, de gente perdida, vulnerável, correndo perigo. E aqui a gente começa a entender a profundidade do que Jesus estava enxergando. As nossas Bíblias em português usam palavras como aflitas, cansadas, desamparadas. São palavras boas, claro. Só que o grego original, nossa, ele tem uma força muito mais bruta, quase violenta. A primeira palavra é esquilmenoi. Ela significa literalmente algo como esfolado, dilacerado. A imagem que vem à mente não é de alguém cansado depois de um dia de trabalho, sabe? É a de uma ovelha que foi atacada por predadores, que está toda ferida, maltratada, acuada. Aí vem a segunda palavra, errimenoi, que deixa esse quadro ainda mais pesado. Ela quer dizer lançados fora, jogados no chão, abandonados. Ou seja, não bastava estarem feridas, elas foram simplesmente deixadas para trás, jogadas de lado, sem ninguém para cuidar. Quando a gente junta essas duas palavras, a gente tem a visão completa de Jesus. Um povo que foi espiritualmente massacrado e depois descartado, jogado fora pelos seus próprios líderes. Essa compaixão visceral, essa dor de ver as pessoas nesse estado, é o combustível da missão. Sem isso, qualquer coisa que a gente faça fica vazia. Mas olha que incrível! Diante dessa cena horrível, Jesus não fica paralisado, pelo contrário. Ele muda a figura de linguagem, ele sai da imagem das ovelhas e traz uma nova, que dá um senso de propósito e principalmente de urgência. Essa mudança é sutil, mas é genial. Porque, pensa bem, ovelha sem pastor descreve um problema que está sempre ali, uma condição. Agora, colheita sem trabalhadores, isso fala de uma oportunidade que tem hora para acabar. Uma colheita tem o tempo certo, né? Se demorar demais, tudo se perde. A janela de oportunidade está aberta agora. Então, o ponto-chave que essa nova metáfora mostra é justamente esse desequilíbrio. O problema não é a falta de oportunidade. A colheita está aí, o campo está maduro, pronto. O problema é que falta gente para trabalhar. Tá, e qual é a solução de Jesus para essa crise de mão de obra? É aí que vem a surpresa. Ele não fala para montar um comitê, para fazer um plano de marketing. A primeira ordem dele é: orem.
Mas atenção, não é uma oração passiva, do tipo, Deus resolve aí. A ideia aqui é que, ao orar por trabalhadores, a pessoa também se coloque à disposição. É uma oração que já vem com um compromisso. Senhor, manda a gente e olha, se precisar, tô aqui. E o jeito que esse envio acontece é de cair o queixo. A palavra grega para enviar aqui é ekbaló, e essa não é uma palavrinha delicada, não. É a mesmíssima palavra que usam para expulsar demônios. Significa jogar para fora com força, impelir. Ou seja, a missão não é um convite educado para sair da zona de conforto. É um empurrão divino, uma força que te lança para fora. O apóstolo Paulo, por exemplo, entendia isso muito bem. Mesmo na cadeia, ele não pedia oração para ser solto ou para ter mais conforto. Ele pedia oração para ter coragem de continuar a missão, mesmo acorrentado. O foco dele, igual ao de Cristo, estava sempre na colheita. Bom, vamos agora para a nossa parte final, para a gente amarrar tudo isso e ver como esse texto de 2000 anos atrás conversa com a gente hoje. O que isso tudo tem a ver com a nossa vida aqui e agora? Então, o que a gente pode tirar de lição disso tudo? Primeiro, a obra de Jesus não parou, ela continua acontecendo através das pessoas. Segundo, sem compaixão por um mundo que está perdido, não tem missão de verdade. Terceiro, a colheita é para agora, é urgente, e isso deveria nos empurrar para fora do nosso cantinho confortável. E por último, a missão nasce na oração, mas ela não termina ali. Ela sempre, sempre deságua na ação. E talvez, ouvindo tudo isso, alguém se identifique mais com as ovelhas. Se sinta assim, ferido, abatido, abandonado pela vida. Para essa pessoa, a mensagem principal é de esperança. Saiba que o mesmo olhar de compaixão de Jesus está voltado para essa dor. Existe um convite para descansar e ser cuidado pelo bom pastor. Agora, pode ser que alguém se identifique com o outro lado, com o sentimento de Jesus. Se o coração aperta ao ver a dor do mundo, ao ver as pessoas perdidas, talvez esse seja o tal do ekbaló, o empurrão de Deus. Pode ser o chamado para se levantar, parar de só orar e começar a ser a resposta. E para fechar, vamos ficar com essa ideia, que vira a chave do nosso pensamento. É uma mudança total de perspectiva. A questão não é que a igreja tem uma missão, como se fosse dela. A verdade é que a missão de Deus tem uma igreja. Existe algo muito maior acontecendo e a gente é convidado a participar. O desafio não é inventar a roda, mas encontrar o nosso lugar naquilo que Deus já está fazendo no mundo.